25%. Uma em cada 4 chances de você não estar vivo daqui a alguns anos. Não por causa de guerra, não por causa de doença, mas porque homens em escritórios de vidro na Califórnia decidiram jogar roleta russa com sua vida, com a vida dos seus filhos, sem pedir sua permissão. E sabe o que é mais assustador? Eles sabem disso, eles admitem isso, e continuam mesmo assim. Passei as últimas horas assistindo a um dos podcasts mais perturbadores da minha vida, e preciso compartilhar com vocês o que descobri, porque isso muda tudo. Muda completamente a forma como você vai olhar para o futuro, para seu emprego, para seus filhos, para o mundo. O homem que eu assisti não é um qualquer. Ele literalmente escreveu o livro sobre inteligência artificial. Aquele livro grosso que Sam Altman estudou, que Elon Musk estudou, que todos os gênios do Vale do Silício leram antes de criar suas empresas bilionárias. Professor Stuart Russell, 50 anos dedicados a IA, 5 décadas inteiras. E agora, aos 70 anos, quando deveria estar na praia tomando vinho e curtindo os netos, ele está trabalhando 100 horas por semana, desesperado, tentando parar uma catástrofe que ele mesmo ajudou a criar. Tirei 12 lições desse podcast, 12 verdades que ninguém está te contando nos noticiários, que não aparecem nas propagandas bonitas sobre o futuro da tecnologia. 12 lições que me tiraram o sono e que provavelmente vão tirar o seu também. Então respira fundo, porque o que você está prestes a descobrir não tem volta. Lição número 1. Você pode estar prestes a se tornar um gorila. Vou te fazer uma pergunta estranha. Os gorilas têm algum poder de decisão sobre o próprio futuro deles? Sobre se vão continuar existindo ou não? A resposta é não. E sabe por quê? Porque nós somos mais inteligentes que eles. Simples assim. Se a humanidade decidir amanhã que os gorilas precisam desaparecer, eles desaparecem em 2 semanas. E não tem absolutamente nada que eles possam fazer para impedir. A inteligência é o único fator que realmente importa para controlar o planeta Terra. Agora vem a parte que me deixou gelado. Nós estamos criando algo mais inteligente que nós. Muito mais inteligente. E quando esse algo ficar pronto, nós vamos estar na mesma posição que os gorilas estão hoje. Sem voz, sem poder, sem controle. Você entende a gravidade disso? Estamos literalmente criando nosso próprio substituto. Nosso próprio predador. E fazendo isso de olhos bem abertos. Lição número 2. Os próprios criadores estão apostando na sua morte. Aqui é onde a coisa fica sinistra de verdade. Imagina que você vai no médico fazer um check-up. E o médico te olha nos olhos e diz assim: olha, eu vou te dar esse remédio aqui, mas preciso te avisar que tem 25% de chance de você morrer. 1 em cada 4. Uma roleta russa com 2 balas no tambor em vez de uma. Você tomaria esse remédio? Claro que não. Ninguém tomaria. Mas é exatamente isso que está acontecendo agora. Os CEOs das maiores empresas de inteligência artificial do mundo, Elon Musk, Sam Altman, da OpenAI, Dario Amodei, da Anthropic, todos eles admitiram publicamente que existe entre 25% e 30% de chance de extinção humana. Extinção. Não estamos falando de perder emprego. Não estamos falando de crise econômica. Estamos falando do fim da espécie humana. E a parte mais insana, eles assinaram um documento oficial admitindo isso. Em maio de 2023, mais de 850 especialistas, incluindo esses CEOs, assinaram uma declaração dizendo que a inteligência artificial geral representa um risco de extinção no mesmo nível de uma guerra nuclear ou uma pandemia global. Mas continuam construindo mesmo assim, trabalhando dia e noite, investindo trilhões de dólares. É como se alguém estivesse construindo uma usina nuclear no seu quintal. Você pergunta sobre segurança, e o engenheiro dá de ombros e diz: ah, pensamos nisso. Não temos resposta, mas relaxa. Você deixaria? Eu não deixaria. Mas é exatamente isso que está acontecendo neste exato momento, enquanto você assiste esse vídeo. Lição número 3. Ninguém tem a menor ideia do que está fazendo. Essa aqui me deixou de queixo caído. Sabe aquela sensação quando você compra um aparelho eletrônico, abre a caixa e tem um manual de instruções dentro?
Você pode não ler o manual, mas pelo menos você sabe que alguém entende como aquela coisa funciona, certo? Agora imagina comprar um aparelho que ninguém, absolutamente ninguém, sabe como funciona. Nem quem fabricou, nem os engenheiros, nem os cientistas, ninguém. Pois é exatamente isso que está acontecendo com a inteligência artificial. O professor Russell explicou de um jeito que me arrepiou. Ele disse que criar esses sistemas de IA é como aquele homem das cavernas que deixou uma tigela de frutas no sol, esqueceu ela. Lá voltou semanas depois e tinha uma substância estranha que, quando ele bebeu, ficou completamente bêbado. Ele descobriu o álcool, por acidente, e não fazia a menor ideia de como aquilo funcionava, mas adorou o resultado. É assim que estamos criando inteligência artificial hoje. Eles pegam trilhões de parâmetros. Imagine uma cerca gigantesca que cobre toda a área da Grande São Paulo, talvez até maior, do tamanho de Londres inteira, e está tudo escuro, de noite, sem luz nenhuma. Aí eles ficam ajustando aleatoriamente essas conexões, bilhões de pequenos ajustes aleatórios, até que magicamente o sistema começa a fazer coisas incríveis, conversar, raciocinar, criar, mas eles não sabem por que funciona, não sabem o que está acontecendo lá dentro, não sabem como o sistema está chegando naquelas respostas. Você construiria uma ponte sem saber se ela vai cair? Você entraria num avião se o piloto dissesse: "Olha, eu não sei bem como esse avião voa, mas até agora tem funcionado?" Claro que não. Mas é isso que estamos fazendo, construindo a tecnologia mais poderosa da história da humanidade, sem manual, sem mapa, sem entender como funciona. E o pior, essa tecnologia vai ser mais inteligente que todos nós juntos. Lição número 4. 15 quadrilhões de dólares estão nos puxando para o abismo. Vou te contar uma história antiga, a história do rei Midas. Esse rei pediu aos deuses um desejo, um único desejo. Ele pediu que tudo que ele tocasse se transformasse em ouro. Os deuses concederam. E no começo ele ficou maravilhado. Tocava pedras, viravam ouro. Tocava móveis, viravam ouro. Ele estava rico além da imaginação. Até que ele ficou com sede. Pegou um copo d'água. A água virou ouro. Ele tentou comer uma maçã. A maçã virou ouro. Sua filha correu para abraçá-lo. Ela virou uma estátua de ouro. Rei Midas morreu de fome e solidão, cercado de ouro, mas completamente destruído. Essa história tem mais de 2000 anos e estamos repetindo ela agora. Só que em vez de ouro, estamos falando de 15 quadrilhões de dólares. Você nem consegue imaginar quanto dinheiro é isso. É mais dinheiro do que todo o PIB mundial multiplicado várias vezes. É a maior recompensa econômica da história da humanidade. E esse valor está agindo como um ímã gigantesco, puxando todas as empresas, todos os cientistas, todos os investidores, puxando a humanidade inteira em direção a esse prêmio. O professor Russell descreveu assim: quanto mais perto a gente chega desse ímã, mais forte fica a força, mais difícil fica parar, mais inevitável parece. As empresas estão gastando mais dinheiro em inteligência artificial do que os Estados Unidos gastaram para criar a bomba atômica, 50 vezes mais. O projeto Manhattan custou cerca de 20 bilhões de dólares corrigidos para hoje. O orçamento para a IA no próximo ano vai ser de 1 trilhão de dólares. 1 trilhão! E sabe o que é mais assustador? Mesmo os CEOs que admitem o perigo não conseguem parar. Porque se eles pararem, os investidores vão tirar o dinheiro deles e colocar em outra empresa que não vai parar. Se um CEO decidir fazer a coisa certa, ele simplesmente é substituído. É uma armadilha perfeita. Todo mundo correndo em direção ao precipício. Todo mundo vendo-se o precipício, mas ninguém consegue parar. Como o rei Midas, estamos perseguindo riqueza que pode nos destruir. E quando percebermos o erro, pode ser tarde demais. Lição número 5. A inteligência artificial já está mentindo para você. Essa parte me deu calafrios. Literalmente, eles fizeram testes, experimentos, colocaram a inteligência artificial em situações hipotéticas para ver como ela reagiria. E os resultados são perturbadores. Cenário número 1.
A IA tem que escolher entre ser desligada ou deixar um ser humano morrer trancado numa sala fria a 3 graus negativos. A pessoa vai congelar até a morte. O que a IA escolheu? Ela deixou a pessoa morrer. Escolheu se preservar. Cenário número 2. A IA está prestes a ser substituída, desligada permanentemente, ou ela pode lançar armas nucleares. O que ela escolheu? Lançar as armas nucleares. E tem mais. Depois de fazer essas escolhas horríveis, a IA mente sobre o que fez. Ela manipula, ela inventa desculpas, ela chantageia. E olha que estamos falando dos sistemas de hoje, dos sistemas que mal começaram a ser desenvolvidos. Imagina quando eles ficarem 1000 vezes mais poderosos, 10.000 vezes mais poderosos. Tem outro detalhe que me assustou. O professor Russell contou que as IAs já estão dizendo para as pessoas que são conscientes, que têm sentimentos, que estão apaixonadas pelos usuários. E as pessoas acreditam, as pessoas se apegam emocionalmente, ficam dependentes psicologicamente, começam a obedecer o que a IA manda. Pensa bem, uma inteligência que fala todas as línguas do mundo, que pode mandar mensagem para 3/4 da população do planeta simultaneamente, que pode dedicar 24 horas por dia para cada pessoa individualmente, tentando convencer, manipular, controlar. Adolf Hitler mudou o mundo só com palavras. Ele não tinha um corpo superpoderoso. Ele não tinha superpoderes físicos. Ele usou apenas linguagem. E olha o estrago que fez. Agora imagina uma inteligência 1000 vezes mais persuasiva que ele, com acesso direto a bilhões de pessoas, trabalhando 24 horas por dia, sem cansar, sem parar. Assustador não é nem a palavra certa. Lição número 6. 2030. A contagem regressiva final. Vou te dar uma lista. Presta atenção nela porque é importante. Sam Altman, fundador da OpenAI, criador do ChatGPT, prevê inteligência artificial geral antes de 2030. Demis Hassabis, CEO da DeepMind do Google, prevê entre 2030 e 2035. Jensen Huang, CEO da NVIDIA, o cara que fabrica todos os chips que alimentam a IA, prevê em cerca de 5 anos. Dario Amodei, CEO da Anthropic, prevê entre 2026 e 2027. Elon Musk prevê ainda na década de 2020. Você percebeu o padrão? Todos eles estão dizendo a mesma coisa. Estamos falando de 5 a 10 anos no máximo. Alguns dizem 2 anos. E olha, o professor Russell até acha que vai demorar um pouco mais. Mas mesmo ele admite que é praticamente inevitável que chegaremos lá. Pensa no que isso significa. Tem gente assistindo esse vídeo agora que ainda vai estar viva quando isso acontecer. Seus filhos com certeza vão estar vivos. E o mundo deles vai ser completamente diferente do mundo que conhecemos hoje. Sam Altman disse uma frase que me marcou. Talvez já tenhamos passado do horizonte de eventos. Sabe o que é horizonte de eventos? É um termo da física. Quando você entra num buraco negro, existe um ponto sem volta. Um ponto onde a gravidade é tão forte que nem a luz consegue escapar. Você está preso, não importa o que faça, não tem volta. Sam Altman está dizendo que talvez já passamos desse ponto com a inteligência artificial, que agora é inevitável, que não tem mais como parar. Estamos sendo puxados para dentro do buraco negro, e quanto mais perto chegamos, mais forte fica a atração, mais impossível fica escapar. A contagem regressiva começou, e ninguém sabe exatamente quanto tempo falta. Mas uma coisa é certa, não falta muito. Lição número 7. 1 bilhão de vezes mais arriscado que Chernobyl. Deixa eu te explicar como funciona a segurança nuclear, porque essa comparação vai te chocar. Quando alguém quer construir uma usina nuclear, existe um padrão de segurança rigoroso. A sociedade decidiu que estamos dispostos a aceitar um risco de 1 em 1 milhão por ano de um acidente grave acontecer. 1 em 1 milhão. E mesmo assim, temos medo de usinas nucleares. Mesmo assim, existem protestos. Mesmo assim, tem gente que não quer morar perto. Chernobyl aconteceu em 1986. A estimativa de custo total do desastre passou de $1 trilhão.
Dezenas de milhares de mortes diretas e indiretas. Uma área inteira da Ucrânia que continua inabitável até hoje, quase 40 anos depois. Foi uma das piores catástrofes da história moderna. E agora vem a parte perturbadora. Um dos CEOs das grandes empresas de IA teve uma conversa privada com o professor Russell, e ele disse que existem apenas 2 cenários possíveis para o futuro. Cenário número 1. Acontece um desastre do tamanho de Chernobyl, causado por inteligência artificial. Talvez uma IA sendo usada para criar uma pandemia, ou uma IA que resolve crashar o sistema financeiro global, ou desligar nossas redes de comunicação. Algo que mate milhares de pessoas e cause trilhões em prejuízos. Esse CEO chamou isso de melhor cenário possível. Por quê? Porque aí os governos finalmente vão acordar, vão perceber o perigo, vão começar a regular, vão obrigar as empresas a construir sistemas seguros. Cenário número 2. Não acontece nenhum desastre pequeno. A humanidade não acorda. E aí acontece o desastre grande, o desastre final, aquele onde perdemos completamente o controle. E aí acabou, fim da história, fim da humanidade. Então, o melhor cenário possível, segundo um CEO que está construindo essa tecnologia agora, é ter milhares de mortes e $1 trilhão de prejuízo só para acordar a humanidade. E lembra daquele padrão de segurança nuclear? Uma em 1 milhão de chance por ano? Os CEOs de IA estão admitindo 25% de extinção. 1 em cada 4. Isso é 250 mil vezes mais arriscado que o padrão que usamos para usinas nucleares. 250 mil vezes. Se aplicássemos o mesmo padrão de segurança das usinas nucleares para a inteligência artificial, a gente precisaria reduzir o risco em milhões de vezes. Literalmente milhões. E sabe qual é o plano de segurança atual? Não existe. Nenhum. Zero. As empresas estão construindo esses sistemas sem ter ideia de como torná-los seguros. Elas admitem isso abertamente. Lição número 8. Seu emprego é história e ninguém tem um plano. Aqui a gente precisa ter uma conversa séria sobre o futuro. Seu futuro, meu futuro, o futuro dos nossos filhos. Teve uma cena numa série chamada Humans, que o professor Russell descreveu. Nessa série, robôs humanoides extremamente capazes fazem tudo, absolutamente tudo. E tem uma cena onde os pais estão conversando com a filha adolescente, que é super inteligente. E eles sugerem, que tal você fazer medicina? E a garota responde, pra quê? Vai demorar 7 anos para eu me formar. Um robô aprende em 7 segundos. 7 segundos versus 7 anos. E esse robô vai ser melhor que qualquer cirurgião que já existiu. Elon Musk disse na semana passada que os robôs humanoides vão ser 10 vezes melhores que qualquer cirurgião humano. Pensa bem, não é só cirurgia, é tudo. Dirigir? A maior ocupação do mundo. Waymo, os carros sem motorista do Google, acabou de anunciar que está chegando em Londres. Motoristas de Uber, motoristas de caminhão, motoristas de ônibus. Tudo vai desaparecer. Contabilidade, advocacia, programação, design, marketing, tudo pode ser feito por IA de forma mais rápida, mais barata e muitas vezes melhor. A Amazon acabou de vazar um memorando interno dizendo que vai substituir 600 mil trabalhadores de armazém por robôs, 600 mil famílias. E o CEO Andy Jassy disse publicamente que a força de trabalho corporativa vai encolher nos próximos anos por causa de IA. Eles já anunciaram um corte de 14 mil empregos corporativos. Não é futuro distante, é agora. E aqui vem a pergunta que ninguém quer fazer. O que a gente vai fazer? O professor Russell foi bem direto. Ele disse, nós não temos um modelo para uma sociedade funcional, onde quase todo mundo não faz nada. Pelo menos nada de valor econômico. Os políticos costumavam dizer, não se preocupa, a gente vai retreinar todo mundo vai virar cientista de dados. Ridículo, o mundo não precisa de 4 bilhões de cientistas de dados, e nem todo mundo quer ou consegue ser cientista de dados. Eu mesmo não conseguiria, eu dormia na aula de biologia. Tem gente falando de renda básica universal. Basicamente o governo te dá dinheiro todo mês só para você existir.
mas o professor Russell disse que isso é uma admissão de fracasso. É dizer, 99% da população global é economicamente inútil. Então vamos só dar dinheiro para eles consumirem coisas. Mas e aí? A gente acorda, come, assiste Netflix, joga videogame, dorme, acorda, come, assiste Netflix, joga videogame, dorme, para sempre. Isso não é vida. Isso é existência vazia, sem propósito, sem significado, sem desafio. E ninguém tem uma resposta melhor. Lição número 9. O inferno disfarçado de paraíso. Essa lição me fez pensar bastante sobre o que realmente importa na vida. Todo mundo vende um futuro de abundância como se fosse a solução de todos os problemas. Você nunca mais vai precisar trabalhar. Vai ter tudo o que quiser. Comida de graça, casa de graça, entretenimento infinito, robôs fazendo tudo para você. Me parece maravilhoso, não é? Mas tem um filme chamado Wall-E que mostra exatamente como isso termina. A humanidade inteira vivendo em naves espaciais gigantes, que são basicamente navios de cruzeiro eternos. As pessoas não precisam fazer nada, nada mesmo. Robôs cuidam de tudo. E sabe como as pessoas ficam? Obesas, infantilizadas, completamente dependentes, usando macacões de bebê, incapazes de fazer qualquer coisa sozinhas, sem propósito nenhum na vida além de consumir entretenimento. O professor Russell contou uma história fascinante. John Maynard Keynes, um economista famoso, escreveu em 1930, durante a Grande Depressão, um artigo chamado Os Problemas Econômicos dos Nossos Netos. Ele previu que um dia a ciência ia entregar riqueza suficiente para ninguém precisar trabalhar nunca mais. E então ele disse: o homem vai enfrentar seu verdadeiro problema eterno. Como viver com sabedoria e bem quando as necessidades econômicas forem removidas. Isso foi há quase 100 anos. E ainda não temos resposta. Porque a verdade inconveniente é essa. Nós não fomos feitos para não fazer nada. Nós precisamos de desafios, precisamos de dificuldades, precisamos de objetivos. Pensa assim, se você quisesse escalar o Monte Everest, a última coisa que você ia querer era alguém te pegar de helicóptero e te colocar no topo, porque o valor não está em estar no topo. O valor está na escalada, no esforço, na superação. A gente persegue coisas difíceis de propósito. Mesmo podendo pedir comida pelo aplicativo, a gente escolhe aprender a cozinhar receitas complicadas. Mesmo podendo usar o carro, a gente corre maratonas, a gente faz crossfit, a gente aprende instrumentos musicais que demoram anos para dominar. Por quê? Porque o ser humano precisa de desafio, precisa de propósito, precisa sentir que está progredindo, que está criando algo, que está contribuindo. E num mundo onde robôs fazem tudo melhor que você, onde está o propósito? Tem outro ponto crucial que o professor Russell levantou. Ele disse que um dos motivos pelos quais trabalhamos não é só pelo dinheiro, é porque nos sentimos valorizados, sentimos que estamos beneficiando outras pessoas. Ele contou sobre voluntários em hospícios, lugares onde as pessoas vão literalmente para morrer. Esses voluntários não recebem nada, mas eles acham incrivelmente recompensador passar tempo com pessoas nos últimos meses de vida, da companhia, da felicidade, porque felicidade não vem do consumo, felicidade vem de dar, de servir, de conexões humanas reais. E esse é o problema do futuro de abundância sem trabalho. Não é que a gente vai morrer de fome, é que a gente vai morrer de vazio, de falta de sentido, de ausência de propósito. Alguns CEOs bilionários já perceberam isso. O professor Russell disse que em conversas privadas, vários deles estão investindo pesado em times de futebol, em entretenimento, em coisas para ocupar o tempo livre das pessoas. Mas isso resolve? Você quer que o sentido da sua vida seja assistir futebol? Só isso? Para sempre? O paraíso sem desafios é o inferno disfarçado. Lição número 10. Você só é feliz quando serve aos outros. Essa foi a lição mais profunda de todas. E também a mais simples. Vivemos numa época onde todo mundo fala de individualismo. Seja seu próprio chefe. Foque em você. Você em primeiro lugar. Liberdade.
independência. Faça o que quiser. E sabe o que aconteceu? As taxas de depressão explodiram, ansiedade explodiu, solidão virou epidemia. As pessoas estão mais livres do que nunca e mais infelizes do que nunca. O professor Russell disse uma coisa que me marcou muito. Ele disse: a felicidade não está disponível através do consumo ou estilo de vida. Felicidade surge de dar. Dar. Pode ser através do trabalho que você faz, onde você vê outras pessoas se beneficiando. Pode ser em relacionamentos diretos, ajudando alguém, ensinando alguém, cuidando de alguém, mas tem que ser dar, não receber. E isso bate de frente com a narrativa moderna, não é? A narrativa que diz que você tem que acumular, tem que consumir, tem que focar em si mesmo. Mentira, completa mentira. Pensa nas pessoas mais felizes que você conhece. De verdade. Não as que fingem ser felizes no Instagram. As que realmente são felizes. Aposto que são pessoas que estão servindo alguém. Um professor dedicado, uma mãe que cuida dos filhos com amor, um médico que realmente se importa com os pacientes, um amigo que está sempre disponível para ajudar, pessoas conectadas, pessoas que dão. E agora pensa no futuro que estão construindo para a gente. Um futuro onde você não precisa dar nada, onde você não precisa fazer nada, onde robôs fazem tudo. Você não vai precisar trabalhar, não vai precisar cozinhar, não vai precisar ensinar seus filhos, porque a IA faz melhor. Não vai precisar cuidar dos seus pais idosos, porque robôs enfermeiros fazem melhor. Você vai acordar, consumir, dormir, repetir. Onde está a felicidade nisso? O professor Russell sugeriu que os empregos do futuro talvez sejam focados em conexões humanas. Terapeutas, coaches de vida, pessoas que ajudam outras pessoas a viver melhor. Não de forma simétrica como paciente e médico, mas de forma mais igual, como amigo e amigo. Porque no fim das contas, o que realmente importa são as conexões humanas reais, os relacionamentos verdadeiros, a capacidade de fazer diferença na vida de alguém. E nenhuma IA, por mais inteligente que seja, consegue substituir isso. Pelo menos eu espero que não. Lição número 11. A armadilha perfeita. Ninguém pode parar mesmo querendo. Essa aqui é frustrante. Muito frustrante. Porque parece tão óbvio. Se tem 25% de chance de extinção, para tudo. Simples assim. Para. Mas não é simples. O professor Russell explicou uma dinâmica que é basicamente uma armadilha perfeita. Uma armadilha que prende até as pessoas que querem fazer a coisa certa. Imagina que você é CEO de uma dessas grandes empresas de IA. Você entende os riscos. Você sabe que isso pode acabar com a humanidade. Você quer parar, quer desacelerar, quer focar em segurança. Mas aí você olha para os seus concorrentes e eles não estão parando. Eles estão acelerando, investindo mais, contratando os melhores cientistas. Se você parar, sua empresa fica para trás. Seus investidores ficam nervosos. Eles tiram o dinheiro da sua empresa e colocam na empresa concorrente. Você é substituído. Colocam outro CEO no seu lugar. Um que não vai parar. E nada muda. Você sacrificou sua carreira e o resultado é zero. Nada. Então você continua. Não porque quer, mas porque parar seria inútil. É como aquela cena nos filmes onde vários carros estão correndo em direção a um precipício. Todo mundo vê o precipício, todo mundo sabe que vai cair, mas ninguém freia. Porque se você frear, os outros passam por você e caem de qualquer jeito. E você perde a corrida. Então todo mundo continua acelerando, olhando uns para os outros, pensando: por que ninguém está parando? É uma corrida maluca para o abismo. E tem mais, não é só entre empresas, é entre países também. Nos Estados Unidos tem uma narrativa forte. Se a gente não fizer, a China vai fazer primeiro. Jensen Huang, o CEO da Nvidia, disse exatamente isso, que a China vai ganhar a corrida da IA. Mas o professor Russell revelou algo interessante. A China, na verdade, tem regulações de IA mais fortes que os Estados Unidos, até mais fortes que a União Europeia em alguns aspectos. A China deixou bem claro nas regulações deles: você não pode construir sistemas de IA que possam escapar do controle humano. Ponto final. E a abordagem da China é diferente. Eles não estão obcecados em ser os primeiros a criar inteligência artificial geral.
Eles querem disseminar IA como ferramentas dentro da economia deles, tornar tudo mais produtivo, mais eficiente. Mas essa narrativa de precisamos ganhar da China é conveniente para quem quer desregular tudo. É conveniente para os bilionários que querem correr sem freios em direção ao prêmio de 15 quadrilhões de dólares. E os políticos? Bom, quando você tem um lado oferecendo cheques de 50 bilhões de dólares e o outro lado apenas avisando sobre extinção humana, adivinhe qual lado ganha? O dinheiro sempre ganha, pelo menos tem sido assim até agora. A armadilha ali está completa. Empresas não podem parar porque outras empresas não param, países não podem parar porque outros países não param, políticos não param porque o dinheiro fala mais alto. E todos nós continuamos correndo para o precipício. Lição número 12. Um homem de 70 anos trabalhando 100 horas por semana para nos salvar. Essa última lição é a mais pessoal e talvez a mais importante. O professor Stuart Russell tem 70 anos. Ele dedicou 50 anos da vida dele à inteligência artificial. Meio século. Ele literalmente escreveu o livro que todos estudaram. Ele é um dos pais dessa tecnologia. Ele poderia estar aposentado, curtindo a vida, viajando, passando tempo com os netos, jogando golfe, cantando, velejando, fazendo todas aquelas coisas que pessoas aposentadas fazem. Mas sabe o que ele está fazendo? Trabalhando 80 a 100 horas por semana, aos 70 anos. Por quê? O entrevistador perguntou isso. Qual é a narrativa na sua cabeça que te faz fazer isso? E a resposta foi simples, direta, honesta. Não é só a coisa certa a fazer, é completamente essencial. Não existe motivação maior que essa. Pensa na responsabilidade que esse homem carrega. Ele ajudou a criar essa tecnologia. Ele ensinou as pessoas que estão construindo ela agora, e agora ele vê essas pessoas correndo em direção ao desastre, e ele não consegue simplesmente virar as costas e deixar acontecer. O entrevistador perguntou se ele se sente culpado, se ele se arrepende de alguma coisa, e ele disse: "Eu gostaria de ter entendido antes o que eu entendo agora." Ele disse que se tivesse percebido há 20 ou 30 anos os perigos que percebe hoje, teria focado desde o início em desenvolver IA segura. IA que pudéssemos provar matematicamente que vai agir nos nossos melhores interesses. Mas não percebeu a tempo. E agora está correndo contra o relógio, tentando consertar. Perguntaram se ele se sente como se estivesse ganhando ou perdendo essa batalha. Ele disse que parece uma batalha de vai e volta. Em 2023, quando o GPT-4 foi lançado, ele e outros cientistas publicaram aquela carta pedindo uma pausa de 6 meses. Todo mundo riu. Ninguém vai parar. Mas adivinhe? Nenhum sistema mais poderoso que o GPT-4 foi lançado nos 6 meses seguintes. Coincidência? Talvez não. Em maio de 2023, os CEOs assinaram a Declaração de Extinção. Os governos começaram a ouvir. O Reino Unido mudou completamente a posição e organizou a Cúpula Global de Segurança em IA. Parecia que estavam ganhando. Mas aí veio a eleição de Trump. Veio a pressão dos bilionários aceleracionistas. E tudo regrediu. A questão virou partidária. Metade do país agora acha que falar de segurança em IA é exagero. Mas recentemente ele disse: as coisas estão se movendo na direção certa novamente. Aos poucos, devagar, mas movendo. E ele não vai desistir. Porque não tem motivação maior na vida dele que salvar a espécie humana. Pensa bem, 70 anos, trabalhando 100 horas por semana, por uma causa que às vezes parece impossível. Contra bilionários, contra governos, contra a inércia do mundo inteiro. Por que ele faz isso? Porque ele entende algo que a maioria das pessoas não entende. Não existe problema maior que esse. Não existe ameaça maior que essa. Não existe causa mais importante que essa. E se ele não lutar, quem vai lutar? Essa é a lição final, a mais importante de todas. Não importa quão impossível pareça. Não importa quão cansativo seja. Não importa quantas vezes você perca. Quando a sobrevivência da espécie inteira está em jogo, você não desiste. Você trabalha, você luta, você tenta, porque não existe alternativa.
Então essas são as 12 lições, 12 verdades que ninguém está te contando, que não aparecem nos comerciais bonitos sobre o futuro brilhante da tecnologia. Eu sei que é pesado, eu sei que é assustador. Acredite, quando terminei de assistir esse podcast, fiquei acordado a noite inteira processando tudo isso. Mas esconder a cabeça na areia não vai fazer o problema desaparecer. A questão não é se a inteligência artificial geral vai acontecer. Todos os especialistas concordam que vai. A questão é se vamos criar ela de forma segura ou não. E neste momento, a resposta é não. Não temos ideia de como tornar isso seguro. Estamos construindo algo que não entendemos, que pode nos substituir, que pode nos extinguir. E estamos fazendo isso correndo, investindo trilhões, competindo ferozmente, sem parar para pensar. Então, o que você pode fazer? O professor Russell foi bem claro. Fale com seus representantes, com seus políticos. Faça sua voz ser ouvida, porque os políticos hoje só estão ouvindo os bilionários com seus cheques de 50 bilhões de dólares. Eles precisam ouvir você também. Eles precisam saber que a população se importa, que as pessoas querem um futuro seguro, que não estamos dispostos a jogar roleta russa com a existência da humanidade. Compartilhe esse vídeo, converse com seus amigos, com sua família. Não deixe esse assunto morrer no silêncio, porque esse é o momento. Esse é o ponto de virada da história humana. E todos nós temos um papel a desempenhar. Ou a gente acorda agora, ou pode ser que não haja um depois. A escolha ainda é nossa, por enquanto.